noite, Beto! Agora é a Vera, hein? Tá todo mundo aí? Vamos lá! Seja o que você quiser, em uma história qualquer, abra o seu coração. Nesse palco de encanto e magia, um mundo de imaginação. Seja o que você quiser, em uma história qualquer, abra o seu coração. Nesse palco de encanto e magia, um mundo de imaginação. O Lato vem trazendo nessa noite de alegria o poder da fantasia. Manchar, rituais à beira do mar, ô beira do mar, o laço samba que traz a avenida, a fantasia e os encantos do mar. Laia, laia, e manchar, oi, manchar. Bom, eu sou Betô, nasci na Rua Mesa de Oliveira, no bairro Santo André, cresci, vivi ali a minha adolescência toda, e o tempo inteiro, a minha vida, eu sempre brinquei de tudo, mas sempre gostei ali do carnaval, sempre vivi essa coisa do carnaval, sempre tinha espaço na minha vida para o carnaval desde criança. Então, cresci ali na Rua Mesa de Oliveira, no bairro Santo André, e quando, épocas de carnaval, tudo começou assim, a minha mãe sempre gostou. A precursora de tudo foi ela, Dona Maria. Ela sempre teve essa coisa de alegria e ela juntava nós, 4 filhos dela, né? Mais os meninos da vizinhança ali e levava a gente, uma boa vontade, amante do carnaval. E a gente foi crescendo com aquilo e pegando amor pelo bloco caricato. Então, foi crescendo. Geralmente, coincidentemente, a gente ia ver desfile de bloco caricato. Então, o Betô foi tomando amor por aquilo e cresceu com isso. Então, eu vivo até hoje, né, no mesmo bairro, nas mesmas ruas, todo mundo me conhece, falou Betô, já sabe que é o do carnaval. Então, eu vivo ali a minha vida toda. E o bloco que eu venho representando hoje é o bloco que faz parte da minha vida desde da minha infância, que antigamente era o Mulatos do Carlos Prates e hoje é o Mulatos do Samba que eu venho representar. Beira do mar, ô beira do mar, o laço samba que traz a avenida, a fantasia e os encantos do mar. Bom, o bloco caricato é uma cultura muito rica e que ela foi muito, muito valorizada nas décadas de 70 e de 80. Então, o bloco caricato é o precursor do Carnaval de Belo Horizonte. Então, o bloco caricato começou, ele é datado de 1897. Então, isso foi crescendo, as pessoas dos bairros foram tomando amor por isso, então criaram muitos blocos caricatos na cidade de Belo Horizonte. Então, o bloco caricato, hoje, na verdade, foi a raiz do nosso carnaval de Belo Horizonte. Então, o bloco caricato era sátira antigamente, né? Então, vieram muitos. Cada canto de Belo Horizonte existia um bloco caricato. A Floresta era um bairro no qual vieram vários blocos caricatos. Então, assim, lá tem um famosíssimo que participou até de seriado no Ministério da Rede Globo, que é os Bocas Brancas da Floresta. Boca Branca da Floresta é um bloco que qualquer pessoa que falar de carnaval vai falar desse bloco. Imigrantes da Abissínia, o Corsário do Samba, são blocos que vieram da Floresta. Então, isso foi crescendo. Então, o bloco caricato é característica única de Belo Horizonte. O pessoal vem no caminhão, é uma bateria, e a característica única que é marcante é o rosto pintado, que é
A marca do Bloco Caricato é o rosto pintado, cada um com a sua caricatura. Destruirão a Atlântida e sua riqueza não puderam suportar. Vem Poseidon, seja Netuno, os reis das águas, monstros marinhos e embarcações piratas. A cultura do bloco pintar o rosto surgiu no início de tudo, 1897, onde Belo Horizonte era né, uma vila, vamos colocar assim. Então, Belo Horizonte, Afonso Pena, no caso, quando começou as construções, então Belo Horizonte Afonso Pena era de terra, vamos colocar por aí. E o Bloco Caricato surgiu de pintar o rosto, por quê? Tinha um pessoal que trabalhava nas minas e não tinha o que estar fazendo ali, né, na verdade deveria ter a sua certa escuridão, aquela coisa, e rosto sujo de carvão. Então, o rosto sujo de carvão deu origem ao Bloco Caricato hoje, caracterizado com a pintura no rosto. Então seja Netuno, os reis das águas, monstros marinhos e embarcações piratas. Vem Poseidon, seja Netuno, os reis das águas, monstros marinhos e embarcações piratas. E a sereia. Bloco Caricato da minha infância, no pau ia com a minha irmã, né, me pegava na minha mão, descia para ver, que não dava sossego por isso, e lá minha casa sempre foi esse amor todo. Era o Piratas do Pedro II, era um bloco que tinha próximo aonde a gente morava e que dava para a gente poder descer e lá ver o ensaio deles, então aquilo enchia os olhos da gente. Então esse foi o bloco que ficou marcado na minha infância primeiro. E o Bloco Caricato que é do coração mesmo, que foi o primeiro que me fez chorar de alegria por estar participando, Mulatos do Carlos Prates. Iemanjá, oi Iemanjá, rituais na beira do mar, ô beira do mar, do lado do samba que traz a avenida, a fantasia e os encantos do mar, Malaiá, do Paraçu e a cor do céu. Fui levado a desfilar ao Mulatos do Carlos Prates, de tanto falar em bloco, eu vou levar. Ô Beto, eu vou te levar. Um vizinho meu falou: Beto, eu vou te levar para você ver o ensaio. Aí conversou com a minha mãe, me levou no ensaio. Isso eu tinha por volta de uns 11, 12 anos. Aí eu fui no ensaio. Aí eu fui uma vez, eu queria ir todos os ensaios. Então o que me levou a participar da bateria, geralmente a gente fica inseguro, aquela tensão toda, porque antigamente as baterias eram enormes, né? Então eu comecei tocando tamborim e depois passei para o tarol e desfilei muitos anos tocando tarol na bateria de Bloco Caricato. Esse foi o meu começo. A bateria do Bloco Caricato também é uma característica única. Além da pintura no rosto, que é marcante do Bloco Caricato, a bateria do Bloco Caricato ela vem montada num caminhão. Monta-se uma arquibancada, né? São 3 pisos e geralmente fica... quando o bloco é muito grande, 40 de um lado, 40 do outro, que era carreta, que isso era muito lindo. E é essa marca do Bloco Caricato, que é a bateria única que vem em cima de um caminhão. É um caminhão decorado, de acordo com o tema que você está levando para a avenida, de acordo com as alegorias que são feitas no chão. O caminhão é decorado e a bateria vem em cima desse caminhão com um ritmo único também, que é a batida de bloco é diferente de escola de samba. Então também é uma outra característica que bloco tem diferente de escola. Rosto pintado, que aquilo já diz aqui a caricatura, a bateria no caminhão, né? E é isso aí. Cidade perdida. E era uma ilha, grande maravilha em alto mar. Antes,
antigamente, era tradicionalmente o bloco caricato, a maioria era muito bonito porque as baterias eram grandes, então 110 pessoas, então já não caberia num caminhão trucado, que é mais curto. Então geralmente vinham 2 carretas, uma carreta com o tema, que era a decoração, e o caminhão também acompanhava aquele tema, que era o caminhão da bateria. Então, hoje em dia já não é mais usado 2 caminhões. Se quiser usar, pode usar. Mas, tradicionalmente, era muito bonito, muito legal. Todos os blocos vinham numa carreta. Uma da alegoria, outra da bateria. Eu sei, com poder e com destruirão a Atlântida e sua riqueza não podemos suportar. Bem por cento. Hoje o bloco caricato incorpora o bloco, né? Vem a bateria no caminhão, quando tem uma decoração, se quiser usar um outro carro alegórico, pode usar, e vem. Aí já fica aquela coisa mais normal que você pode colocar uma passista, hoje no caso, tem passistas, você pode colocar ala, né? Tem pessoas que não gostam muito que falam alas, mas a denominação que a gente dá para uma divisão fica mais fácil. Dentro do tema que você está contando do seu enredo, aí você divide ali em alas, querendo você faz uma rica comissão de frente também, que hoje em dia eu até acho que isso é bom, porque com o tempo as coisas foram mudando. Então, se ficasse muito naquele bloco caricato, muito do passado, eu acho que não seria tão interessante para o mundo de hoje, para as pessoas de hoje. Então, assim, acho que a gente tem que enriquecer a coisa. Não perder a tradição, mas enriquecer. Então, passistas, alas, né, para a gente enriquecer fantasias mais belas. Então, um carro com luzes, com fumaça. Então, porque a gente faz para a gente, mas quem vai ver o desfile de um bloco caricato, eu acho que a gente tem que enriquecer, dar a vida para quem está vendo o desfile e justamente valorizar o nosso trabalho também. Vem você, seja neto nos reis das águas, monstros marinhos, embarcações piratas, e a sereia, hipnotiza com seu carro. Década de 70, 80, foram a época áurea dos blocos. Haviam vários. E eu acredito até que é um tempo que para trás um pouco, como a gente gosta muito, a coisa que você não viveu, mas por gostar você pesquisa, estuda e tal. E para trás, anos anteriores à década de 70, haviam mais de 100 blocos caricatos. E eu cheguei a conviver ali na década de 80, finalzinho de 70 para 80, que você já está maior, você entende. Às vezes, uma bateria até chegava a atrapalhar a outra, porque tinha que vir um atrás do outro. Senão começava o desfile, dava o sol raiando, estava lá dentro do bloco passar. Então, assim, às vezes estava passando aqui a bateria e o outro já dava início lá. Então, o bloco caricato, década de 70 e década de 80, foi a época que, foi assim, bloco caricato tomou conta de Belo Horizonte. Com lindo canto que vem das águas do mar, a sereia enfeitiça o pescador com seu canto encantador e leva ele lá pro fundo do mar e manja. Bom, na década de 90 foi um recomeço, porque o nosso carnaval belo-horizontino, no geral, né, o carnaval, até 1988 houve o desfile. E em 1988 esse desfile passou para a Passarela do Arruda. E a gente teve um desfile, foi muito bom, foi muito bacana. Me lembro bem que o campeão de bloco caricato desse ano foram o Presidiários do Ipiranga e Invasores do Santo Antônio. Foram os 2 primeiros colocados. E o que acontece? Houve uma pausa no nosso carnaval que meio que atrapalhou um pouco. Em 1989 não teve carnaval,
devido às enchentes e tal, coisas que houveram, aí cortou o carnaval por isso. Em 1990, o carnaval voltou. Em 90, aí voltou com o carnaval para Afonso Pena, houve esse desfile, deu uma queda. O prefeito de Belo Horizonte, na época, não quis fazer o carnaval, passou o carnaval para Contagem. Aí nós fomos desfilar em Contagem. Em 1991, o carnaval foi em Contagem. Então, e o que aconteceu? Depois desse ano, ficou 10 longos anos parado o carnaval de Belo Horizonte. Aí a gente foi se perdendo no tempo. Perdeu agremiações, instrumentos, lugares que foram cedidos, né, quadras, no caso, para fazer as quadras, né, no caso. Lotes que foram ganhos, não foram usados porque se perdeu. Então, muitas crianças que cresceram não conheceram o Bloco Caricato por causa dessa pausa. Cidade perdida, que era uma ilha. O Bloco Caricato, ele se perdeu no tempo, infelizmente, para tristeza da gente que é amante do Bloco Caricato. O que acontece? Essa pausa longa que teve do Bloco Caricato, aliás, do Carnaval de Belo Horizonte, caiu um pouco que no esquecimento o Bloco Caricato. Então, crianças, até mesmo pessoas adolescentes, não viveram aquela época de ir nos ensaios de Bloco Caricato, porque era maravilhoso. E o que ficou? Ficou escolas de samba, trio elétrico. Então as pessoas começaram a ver o carnaval muito para esse lado, de escola de samba, trio elétrico. O Bloco Caricato ele foi se perdendo no tempo. E quando voltou, hoje, o conhecimento para Bloco Caricato ele ficou um pouco escasso. Então nós somos a bandeira do Bloco Caricato. Nós somos os amantes que estão aí para estar mostrando para quem não viu, para quem não conhece, para quem cresceu sem ver, o que é o Bloco Caricato. Então a nossa luta é essa, é mostrar para as pessoas o que é o Bloco Caricato, que ele é diferente da escola de samba. O Bloco Caricato, infelizmente, se perdeu um pouco no conhecimento, porque São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, carnaval deles nunca pararam, sempre continuou. Então é visto, quando a gente fala que mexe com carnaval, aí você fala, a sua escola de samba, a gente tem que ficar corrigindo que não é escola de samba, que é Bloco Caricato, escola de samba é diferente. E é isso que aconteceu com a gente. A retomada do carnaval deu-se início até uma festa que teve em Belo Horizonte que se chamava... Foi um evento que teve que chamava Carnabelô. E foram convidados alguns blocos para participar. Então eu me lembro que participou o Corsários do Samba e o Invasores do Santo Antônio. Foram os blocos que eu me lembro que participou do Carnabelô. Então foi uma festa que houve na Afonso Pena, muito bacana, lotado, a saudade da nossa população belo-horizontina de ter um carnaval. E pós-Carnabelô, houve-se a retomada do carnaval de Belo Horizonte. Então foi nos anos 2000. Fizemos um carnaval na Avenida Afonso Pena, sem arquibancadas, só com cordão de isolamento, e mostramos ali o Bloco Caricato. Inclusive esse ano eu participei do Corsário do Samba, aí que entra um pouco de como surgiu a minha vivência como presidente de bloco, né? Começou-se um pouco pós isso. Então a retomada foi em 2000. Houve o Carnabelô, depois houve essa retomada de um desfile, corda esticada na Afonso Pena, e blocos passaram por ali. Essa foi a retomada. Daí em diante, em 2001, aí sim houve o início de tudo do carnaval, a retomada, com arquibancadas, propagandas, bem divulgado, e auxílio financeiro para estar dando apoio, e assim
estamos aqui até hoje, mas tudo deu início em 2000, com a retomada na Avenida Afonso Pena em 2001. Vem Poseidon, seja dentro dos reis das águas, monstros marinhos, embarcações piratas. E a sereia, hipnotiza com seu ar. O retorno do carnaval, para mim, foi uma luz. Eu sempre fui amante do carnaval e eu queria participar de um bloco caricato. Então eu procurei alguns, né, para mim poder estar participando ali. Eu falei, vou lá participar, levei meu filho comigo para participar. E nessa de eu participar de um desfile de um bloco caricato, eu tive a ideia. Eu falei, por que tantos anos mexendo em carnaval, participando de bloco caricato, com esse amor todo, por que não fundar um bloco? Por que não tomar frente com tanto conhecimento que eu tenho e tinha antes, né, com o bloco? Aí tive essa ideia. E daí eu comecei a conversar com meus irmãos mais velhos, que eu sou o caçula deles e tal, e fui colocando na mente deles o que eles achavam da gente montar um bloco caricato. E a ideia foi tomando gosto, o pessoal foi tomando gosto, começamos a reunir em casa. O bar da esquina, abaixo da minha casa, tinha um bar que a gente tomava uma cerveja lá, e a gente trocava umas ideias, eu, meus irmãos, bar do Anésio. E aí foi dando corda para essa ideia e resolvemos ir atrás de uma pessoa para nos ajudar se ele nos ajudaria. E como é o conhecimento na parte jurídica, essas coisas, né? Como é que funcionaria pessoa jurídica, aí precisava de uma ata, precisava de um estatuto e tal, essas coisas. O que eu fiz? Primeira coisa, eu fui procurar o bloco que era do meu coração, né? Foi o bloco que eu desfilei a primeira vez, que era o Mulatos do Carlos Prates. E aí desfilei no Mulatos Carlos Prates na década de 80, depois o carnaval voltou, desfilei no Mulatos do Carlos Prates na década de 90, onde o carnaval acabou. E quando a gente teve a ideia do ressurgimento do carnaval de Belo Horizonte, eu tive a ideia, falei, vou atrás do Mulatos do Carlos Prates. Tiveram algumas burocracias para que a gente pegasse o bloco e algumas dificuldades, e aí deram-nos as ideias, tivemos uma ideia. Então vamos fazer o seguinte, vamos montar um bloco com o nome, usando o nome do nosso bairro Santo André, e meus irmãos gostavam muito do Demônios do Calafate. Aí fizemos o Demônios do Santo André, tivemos essa ideia. E aí o nome já tinha, não tinha papel, não tinha as coisas, né? Aí nessas andanças conseguimos alguém para nos ajudar com ata e estatuto do bloco e tal, e deu certo a montagem do Demônio Santo André. Assim surgiu o Demônio Santo André no bairro Santo André, na rua Pedro Lessa. Atlântida, cidade perdida, que era uma ilha. Bom, teve um fato muito interessante com relação ao nome do bloco. Quando a gente fez o bloco ali, né, assim, acabou que a gente virou à noite decorando, dormimos debaixo do caminhão, a empolgação era muito grande. Tomando cerveja, brincando, todo mundo. E a vizinhança toda ajudou a gente. A gente estava lá, trazia café, trazia pão de queijo, trazia pão, e a gente lá na rua o dia inteiro montando o caminhão para o primeiro desfile. Então, vamos sair com o Demônio de Santo André, fizemos uma decoração muito legal, né? De fogo, assim, igual a camisa e tal. Beleza. Aí surgiu o bloco. Fomos para a avenida, desfile maravilhoso. Foi tão legal a saída do bloco que nem o ônibus, na época, conseguia passar. De tanta gente que foi ver a gente sair a primeira vez. Aí fomos para a avenida, chegou a hora de desfilar. Boca Branca passou primeiro, foi o último desfile do Boca Branca. Graças a Deus fechou com a gente, né? Abriu as portas. Aí, seguinte, desfilou o Demônio Santo André. Aí desfilamos 1 ano, 2 anos, saímos na capa do guia turístico, falaram muito bem da gente na televisão, no rádio, um bloco forte, bateria boa. Lançamos um funk na avenida que ficou muito famoso, o único bloco a fazer isso na avenida, foi muito show. E aí, beleza, fizemos o Demônio Santo André, fizemos um desfile. Aí lancei no outro ano, né, empolgado, uma arquibancada autona, falamos de Halloween e tal, fomos 1 ano, 2 anos, 3 anos com o Demônio de Santo André.
Mas, por incrível que pareça, todas as vezes que a gente desfilava, alguma coisa dava errado. Alguma coisa assim, o desfile muito lindo, mas acontecia uma coisa que não dava certo pro nosso lado. E as pessoas falavam, pô, a gente ia comprar alguma coisa, a pessoa fala, pô, o nome do é Demônio com Santo, Demônio de Santo André e tal. Então ficou muito marcado por isso. Aí, beleza. Aí toda vez a gente, pô, gente, por causa disso aqui, a gente não dava sempre alguma coisa. 2007, fizemos um enredo das flores, maravilhoso, uma decoração muito linda, com destaque luxuoso no carro e tal. E aí o que acontece? Fomos para a avenida, pegamos a Kombi, decoramos ela toda, virou um jardim a Kombi. Que trem florido, maravilhoso, todo mundo bem vestido, as alas muito maravilhosas, usamos rosa, distribuímos flores na avenida e aquela coisa linda. Aí tem um jornalista que ele sabe disso, que é o Carlos Viana. Ele virou para mim e falou assim, Beto, eu adoro o seu trabalho, mas olha que linda essas flores todas, mas o nome é meio... Você tinha que mudar o nome desse bloco. Aí eu não levava muito por esse lado, mas que dava sempre uma coisinha errada, dava. O que acontece? Esse ano foi a gota d'água. Entramos para desfilar, fizemos o desfile, bateria maravilhosa, o chão maravilhoso, fizemos o desfile. Quando chegou próximo de sair, tem tempo para você sair da avenida. O carro da frente deu pane. Aí não saía de jeito nenhum e não tinha como empurrar e não sabia como... Aí nessa brincadeira de perder tempo, nós ficamos 6 minutos dentro da pista irregularmente. Então nessa nós perdemos 6 pontos. Já entramos na disputa com menos 6 pontos por causa disso. E nós não conseguimos sair. Aí com muito custo saímos da avenida, fomos para a apuração, chegamos na apuração, sabíamos disso. Se a gente não tivesse perdido 6 pontos, um dos campeões era nós. Aí, 7 anos, desfilamos com o Demônio de Santo André e sempre dava uma coisa errada, por incrível que pareça. A gente nós voltamos para casa, tem uma esquina abaixo da minha casa, assim, virou até brincadeira. Paramos na esquina, sentamos nos instrumentos que nós tínhamos levado para a apuração, falamos... Hoje nós vamos exorcizar o demônio aqui nessa esquina. Nunca mais vamos sair com esse nome. E foi assim que aconteceu. Nunca mais saímos com o Demônio de Santo André. E no outro ano eu já corri atrás, que eu já tinha vontade de sair com o Mulatos do Carlos Prates, mas como a galera toda é do bairro Santo André, o que eu fiz? Fizemos uma reunião para não pegar o Carlos Prates e também não usar Mulatos do Santo André. Olha, nós vamos pôr Mulatos do Samba que cabe em qualquer lugar. E aí surgiu o Mulatos do Samba, que, por incrível que pareça, o primeiro desfile, ficamos entre os 3 melhores. Atlântida, cidade perdida. Bom, o Mulatos do Samba já foi maravilhoso. O Mulatos do Samba, para mim, ele era tudo aquilo que eu queria fazer no Demônio de Santo André, que sempre dava uma coisa errada. O Mulatos do Samba já foi ao contrário. O primeiro desfile do Mulatos do Samba, já ficamos entre os 3 melhores. Fiz um castelo, falamos de princesa e tal, né? Fiz um castelo prata, ficou muito lindo. Ficamos entre os 3. Em 2009... com a empolgação daquilo, fizemos uma festa de comemoração, que até que, enfim, a gente fazia um carnaval muito bonito, mas não ganhamos no carnaval acumulado do samba, deu certo. E fizemos uma festa e tal, e durante o ano, né, o restante do ano 2008, já comecei a bolar o carnaval todo empolgado de 2009. O que aconteceu? Falei, vamos falar um tema mais sério e vamos levantar, porque é um tema bonito. O que eu fiz? África. Aí eu fiz um enredo sobre a África, fui escrevendo, dando ideias, aí fiz um enredo. Ó, gente, vamos falar de África. Vamos pôr um Mulatos do Samba bem diferente do que a gente fazia, com o Demônio de Santo André. Fomos para a avenida, fiz um enredo, ficou muito maravilhoso, graças a Deus. Fiz uma decoração, fiz uma senzala de esteira de tabor, folha de coqueiro, a bateria lotada, fizemos uma África no chão muito linda. Resultado, campeão do Carnaval de Belo Horizonte,
com nota 10 em todos os quesitos, que até hoje é a única agremiação de Belo Horizonte que ganhou 10 em tudo, e daí para frente foi só glória. E até hoje está sendo Mulatos do Samba, daí para frente foram conquistando. Quando não era primeiro, foi segundo, mas a gente sempre entre os primeiros lugares. Fizemos trabalhos maravilhosos com o Mulatos do Samba, viemos fazendo até hoje, e graças a Deus tivemos uma sequência maravilhosa de 4 carnavais seguidos. Fomos tetracampeão do carnaval consecutivo de 2015 a 2018 com o Mulatos do Samba, mas assim, de 2008 para lá foram só desfiles maravilhosos. O Mulatos do Samba veio para honrar o nome do bairro Santo André. Resultado do grupo especial. Terceiro lugar. É, 2015 foi o primeiro ano que a gente, assim, depois de ter ganhado em 2009, que foi África, 2015 foi um enredo falando sobre o samba, né? Eu fiz a nossa decoração, fiz 2 violões gigantes, cavaquinho, pandeiro, notas musicais, o caminhão foi todo feito assim. Aí contamos a história do samba, como surgiu o samba. E aí nós ganhamos o carnaval com esse tema, como surgiu o samba no Brasil, como era desrespeitado e como tomou respeito hoje, é uma cultura maravilhosa, em 2015. 2016, nós fizemos uma outra roupagem de uma outra África, também fomos campeões, com a avenida lotada, 200 integrantes, muito cheio, foi um desfile muito marcante também. 2017, nós fomos campeões com um enredo sobre a imaginação, falamos de floresta encantada, de bruxa, de fadas, e o caminhão foi o ícone da avenida, que para mim foi um dos caminhões mais maravilhosos que eu fiz e que eu já vi na avenida pela dificuldade, pelo grau de dificuldade e pelo encanto que eu fiz um dragão e nós fomos campeões com esse tema, e que ele foi decorado com pente de ovos. Isso foi um tchan que as pessoas chegavam para pôr a mão nele e se encantavam com aquilo. Então esse dragão ficou muito lindo, a plástica do bloco, essa decoração. Fomos tricampeões com esse desfile, e em 2018, que nessa sequência de campeonatos, fomos campeões em 2018, também falando da Amazônia. Aí fiz um enredo sobre a Amazônia, né? Degradação e tal, ficou muito lindo também, mas campeão mais uma vez. Então fomos campeões sequenciais, 15, 16, 2017 e 2018. Bom, após termos feito vários carnavais maravilhosos, infelizmente, para nós carnavalescos, para todos os setores, para o mundo inteiro, infelizmente veio a pandemia e todos com projetos, né, em andamento com relação a carnaval, e tivemos que parar, pegou todo mundo de surpresa, que parecia um filme de terror, tudo que aconteceu com a gente, e foi um baque. Foi um choque muito grande, a gente com ideias, com ideais, e carnaval parar, e depois tentou ter uma retomada, a gente teve uma alegria para 2021, que talvez teria o carnaval, e nem em outros estados teve o carnaval, porque a pandemia, infelizmente, estava bem grave ainda. E aí, para nós quem mexe com o evento, do meio do evento, entristeceu bacana, principalmente a gente que mexe com carnaval, que é público, grande e tal. E não teve, foi ruim.
E 2022 também, que a gente achou que o Carnaval de Belo Horizonte voltaria, porque no Rio teve, São Paulo teve, outros estados tiveram, e não teve, foi bastante triste, mas consciente também as coisas que aconteceram e que a gente está planejando o Carnaval, tudo que ficou guardado de 2021 e 2022 agora no decorrer, a gente vai elaborando que se Deus quiser, a gente vai fazer um Carnaval maravilhoso, para recompensar todo esse tempo que ficou parado. Rituais na beira do mar, beira do mar, o lado do samba que traz a avenida, a fantasia e os encantos do mar. O Carnaval de Avenida, infelizmente, ele parou, né? Como eu disse, infelizmente atrapalhou muitas histórias, muitos projetos, mas a gente que vive do Carnaval, e a gente sempre sonhando, sempre planejando, às vezes você acorda assim à noite com a ideia, anota, eu faço isso, eu sempre vi assim, para fazer letra de samba, eu preciso anotar agora. Então, mesmo na pandemia, mesmo naquela tristeza, a gente não parou de trabalhar. A gente tendo ideias para que quando voltasse o Carnaval, a gente melhorasse muita coisa que a gente fez, e colocar em prática toda aquela tristeza que ficou guardada e a gente colocar para fora a alegria de novo. Então, o Carnaval, para a gente que gosta, ele não para nunca. A gente sempre está mentalizando alguma coisa para poder colocar o bloco na rua. Feitiço pescador, com seu canto encantador, e leva ele lá pro mundo do mar. A sede do Mulatos do Samba, aonde começou tudo, era uma casa que eu morava na rua Pedro Lessa, ali no bairro Santo André, e que eu morei ali por uns 27 anos. Então, esse bloco surgiu ali, nesse lugar. E, infelizmente, esse lugar não existe mais hoje, né? Hoje ficaram umas construções meio antigas, então essa construção jogaram no chão, né? Hoje lá é um lote aberto, e surgiu, foi ali. Então hoje mais não existe esse local. E hoje a sede está sendo a minha casa. Então a sede é na minha casa, essas reuniões, os encontros. Então a gente tem um espaço para a gente poder fazer figurinos, ter reuniões, as ideias, né, as decorações para carro alegórico, né, assim, quando a gente senta para conversar. Então hoje está sendo na minha casa, ter um espaço lá bom para a gente poder estar fazendo isso. E sua riqueza não puder suportar, vem Poseidon e já de todos, reis das águas, monstros marinhos e embarcações piratas. Vem Poseidon, seja de todos, reis das águas. Hoje nós temos uma liga chamada CBC, que há um tempo atrás as coisas eram meio bagunçadas, entendeu? Assim, eu sempre falo com todo mundo que a gente tem que ter uma união aqui por fora. Os blocos caricatos, os presidentes, a gente tem que dar as mãos. A gente tem que ser um por todos e todos por um. A gente tem que ter uma briga sadia na avenida, que é claro que eu quero ganhar o Carnaval, o outro quer, mas independente disso, a nossa cultura ela é muito maior do que um campeonato, né? É muita história para contar. E a CBC veio hoje para poder organizar as coisas, e graças a Deus está dando certo. A CBC está ficando organizada, é onde a gente conversa muito, né? Quando a gente não está pessoalmente, a gente se fala muito no celular. Temos um grupo da CBC onde a gente fala as coisas, o que vai ser feito, o que não vai ser feito. Temos um representante que vai em reuniões, nos traz, para não virar aquela bagunça de todos os presidentes, um fala uma coisa, outro fala outra. Então a gente hoje temos a fala única que era tão sonhada, porque não é bacana, um está falando uma coisa, o outro discorda, a gente reúne antes, discorda ou concorda, mas uma pessoa só vai lá e nos representa. Então a CBC hoje ela veio para melhorar bastante e, se Deus quiser, abrir mais caminhos para os blocos caricatos. Hoje a CBC foi a luz dos blocos.
Atlântida, cidade perdida, que era uma ilha, grande maravilha em alto mar. Eu hoje, como presidente do Mulatos do Samba, que foi árduo chegar até onde estamos hoje, eu tenho um desejo muito grande que cresça essa cultura bloco caricato e que o Mulatos do Samba cresça junto com isso, para que a gente tenha bastante alegria e para a gente ter projetos futuros. A minha intenção é que cresça mais e mais. O Mulatos do Samba é uma coisa que traz muita alegria. Muitas pessoas que participam do Mulatos do Samba ficaram tristes com essa pandemia que não teve, mas hoje a gente atende um telefone, as pessoas se planejando como que vai ser a fantasia. Então, assim, é muito gostoso a gente ver, eu como presidente, e o bloco funciona na minha casa, minha família. Eu sou o fundador, um dos fundadores, hoje o presidente do bloco, né? Eu fico com muita alegria de ver as pessoas falando como que será o desfile, como que vai ser, o que eu estou planejando, o que eu estou pretendendo, para que elas se encaixem naquilo. Então, uma coisa que você teve sonho de infância, você era um molequinho, foi lá ver, não se imaginava participando daquilo, porque você achava que você não podia fazer, eu achava assim. E hoje eu sou um presidente, eu vejo as pessoas que abraçaram o Mulatos do Samba, então eu fico muito feliz. E o meu desejo é que o Mulatos do Samba cresça e cresça cada vez mais e a gente vá para a avenida fazer maravilhosamente bem o que a gente gosta, que é um desfile de bloco caricato. Amazônia, pulmão do mundo, ó tesouro da terra, o leito do rio, a fauna e a flora. Se não cuidar, essa riqueza vai embora. Alô, Mulatos do Samba! Tá todo mundo aí? Olha nós aí pra ver! Amazônia, pulmão do mundo, ó tesouro da terra, o leito do rio, a fauna e a flora. Se não cuidar, essa riqueza vai embora. Amazônia, pulmão do mundo, ó tesouro da terra, o leito do rio, a fauna e a flora.